Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi a não chorar na frente dos outros. Não porque seja forte. Não porque tenha aprendido alguma sabedoria especial sobre a dor. Aprendi porque cansou. Cansou ver o desconforto nos rostos de quem não sabe o que fazer com o sofrimento alheio. Cansou ouvir o silêncio constrangido que vem depois das lágrimas. Cansou pedir desculpa por estar destruída num momento em que eu tinha todo o direito de estar destruída. Então engoli. Fui engolindo. Devagar, um dia depois do outro, até engolir virar costume. Até o choro desaparecer antes de chegar aos olhos. Até eu nem saber mais se ainda era capaz de chorar de verdade ou se tinha secado por dentro sem perceber. Meu nome é Teresa. Tenho 32 anos, embora meu corpo jure que tenho 50. Tenho cabelo preto com um fio branco que apareceu na semana em que enterrei Marcos, meu marido, e que desde então foi trazendo companhia. Hoje são 5, 6, talvez mais. Não tenho coragem de contar. Tenho as mãos calejadas de uma vida que nunca foi fácil. E uma barriga que cresce todo dia, me lembrando que a vida, mesmo quando a gente não pede, insiste em continuar. Estou grávida de 7 meses. Estou viúva há 4. Marcos morreu num acidente de moto numa estrada que ele conhecia de cor. Era uma segunda-feira cedo. Ele saía para trabalhar como todo dia, de capacete, de colete, de tudo. Tinha chovido na madrugada. A pista estava molhada num trecho que parecia seco. O caminhão veio do lado errado. O rapaz que me ligou disse que foi rápido, que ele não sofreu, que essas coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que mais dizer. Eu ouvi tudo em pé, na cozinha, com a mão na barriga. Não caí, não gritei. Fiquei parada, com o telefone no ouvido, ouvindo o silêncio depois que o rapaz desligou, e pensei numa coisa só. O feijão está no fogo. Fui lá e apaguei o fogão. Sentei na cadeira de madeira que Marcos tinha consertado 3 semanas antes, aquela que rangia do lado direito, e fiquei ali, não sei quanto tempo. Sei que quando me levantei, estava escuro lá fora, e eu ainda não tinha chorado. Chorei mais tarde, muito mais tarde. Sozinha, de madrugada, com o rosto dentro do travesseiro, para não acordar minha mãe, que dormia no quarto ao lado. Chorei com um choro feio, convulsivo, daquele que machuca o peito. Chorei até enjoar. Até meu filho dar um chute, como se quisesse me dizer que ainda estava ali, que eu precisava parar. Parei, e no dia seguinte, levantei. Essa é a parte que as pessoas não entendem quando olham para mim e dizem que sou forte. Não sou forte. Nunca fui. Sou no máximo uma mulher que não encontrou outra opção além de continuar. Tem uma diferença enorme entre coragem e não ter saída. Eu nunca confundi as duas. Mas deixa eu começar do começo. Não do acidente. Do antes. Cresci numa família que não tinha muito, mas fingia que tinha. Minha mãe, Dona Lourdes, era daquelas mulheres que passavam o dia de vestido passado, cabelo penteado, mesa posta, como se a dignidade dependesse da aparência. Talvez dependesse. Talvez fosse a única coisa que ela podia controlar numa vida que fugia o tempo todo das mãos dela. Meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Não morreu. Foi embora mesmo. Acordou uma manhã, tomou café, beijou minha testa, saiu para trabalhar e não voltou. Nem ligou. Minha mãe esperou uma semana antes de admitir, primeiro para si mesma, depois para mim, que ele não estava mais voltando. Nessa semana, ela continuou passando os vestidos, continuando pondo a mesa, continuando penteando o cabelo. Aprendi com ela que a vida continua mesmo quando não deveria. Cresci. Trabalhei cedo, conheci Marcos aos 23, na fila do banco, num daqueles encontros que parecem inventados, mas acontecem. Ele era engraçado,
alto demais para caber nas portas direito, sempre esbarrando em alguma coisa. A primeira coisa que me fez rir em muito tempo. A gente se casou 2 anos depois. Uma festa pequena, 15 pessoas, bolo comprado na padaria da esquina. Minha mãe chorou do começo ao fim. De alegria, ela jurava. Eu acreditei porque queria acreditar. Foram 7 anos bons, não perfeitos. Tivemos brigas, tivemos meses apertados, tivemos uma perda que eu não consigo nomear sem que o peito feche, uma gravidez que durou 4 meses e sumiu numa noite de outubro sem aviso, sem explicação, sem cerimônia. Fiquei 3 dias deitada depois disso. Marcos ficou do meu lado os 3 dias, sem dizer nada, só segurando minha mão. Esses foram os 3 dias em que mais o amei. Ficamos com medo de tentar de novo. Ficamos tanto tempo com medo que quase deixamos passar. Mas a vida tem esses movimentos estranhos, esses retornos inesperados. E quando o teste deu positivo, dessa vez, eu chorei de um jeito diferente. Um choro que eu não sabia que existia dentro de mim. 3 semanas depois, Marcos morreu. Minha mãe foi a primeira pessoa que tentei avisar. Liguei 2 vezes antes de ela atender, com aquela voz dela de quem estava dormindo mal. E quando falei, ela ficou quieta um tempo longo demais. Lourdes? Mãe? Eu ouvi. Ela disse. Só isso. Minha mãe tem 71 anos e um pulmão que está desistindo devagar. Começou com uma tosse que ela chamava de frescura. Virou bronquite, virou algo mais sério que os médicos ainda não nomearam com precisão suficiente para eu dormir tranquila. Ela toma 4 remédios por dia, 2 de manhã, 2 à noite, e às vezes tosse de um jeito que me congela o coração. Depois do acidente, ela veio morar comigo. Não foi decisão, não foi conversa, foi inevitável, da forma que algumas coisas são inevitáveis. Você não escolhe, você apenas se vê já dentro daquilo. Ela chegou com 2 malas e o oxímetro que o médico tinha mandado comprar, e desde então dormia no quarto que seria do bebê, e eu dormia na sala, e a noite inteira eu ouvia a respiração dela pelo corredor, medindo o ritmo, contando os intervalos, esperando o momento em que parasse de soar normal. A vida que Marcos e eu tínhamos construído juntos era pequena, mas era nossa. Aluguel, conta de água, conta de luz, feira da semana. Com ele trabalhando, dava. Sem ele, não dava. A matemática era simples e cruel, como toda a matemática da pobreza. Em 3 meses, gastei o que tinha de reserva, vendi o que pude vender, pedi o que tinha vergonha de pedir. Foi quando meu tio Geraldo me ligou. Ele não ligava para mim há anos. A família do meu pai, esse nome que eu ouço e não sinto mais nada, apenas um vazio redondo no peito, tinha o costume de aparecer nas pioras e sumir nas melhoras, como se o sofrimento alheio fosse um evento social. Ele ligou com voz de condolências, aquele tom de velório que as pessoas guardam para quando precisam dar notícias difíceis ou fazer favores incômodos. O sítio do seu avô, Teresa, ele disse, ninguém quer, ficou para você. Eu nem sabia que ainda existia. Meu avô materno, seu Benedito, morreu quando eu tinha 16 anos. Tinha um pedaço de terra no interior, nem grande nem pequeno, que ficou anos em disputa de inventário, anos no esquecimento, até que todo mundo foi morrendo ou desistindo e a terra foi sobrando para quem não tinha fugido. Eu não tinha fugido porque não sabia que havia algo para herdar. Não tem casa de verdade. Meu tio continuou, com aquela honestidade cruel de quem já decidiu que não é problema dele. Tem umas paredes, um telhado furado, uma torneira que funciona às vezes. Terra tem. O que você vai fazer com ela, não sei. Fiquei olhando para minha barriga enquanto ele falava. 7 meses, uma mãe doente, sem dinheiro, sem marido, com um aluguel que eu não ia conseguir pagar no mês seguinte. Quando posso ir ver? Perguntei. Não vou mentir e dizer que tomei aquela decisão com clareza.
Não foi clareza, foi desespero com a aparência de clareza. Às vezes é tudo o que temos e às vezes é suficiente. Na semana seguinte organizei o que pude, doei o que não dava para carregar. Embalei o que importava, que era menos do que eu esperava. A fotografia do casamento, as roupinhas de bebê que tinha comprado com Marcos numa tarde de sábado, em que os dois fingíamos que tudo ia dar certo, os remédios da minha mãe, o caderninho onde eu anotava as coisas que precisava lembrar e que ultimamente ficava em branco. Minha mãe não reclamou. Ela nunca reclamava. Ficava quieta com aquela quietude dela que podia ser aceitação ou podia ser desistência. Eu nunca aprendi a diferença. No dia em que saímos, ela olhou para o apartamento vazio pela última vez e disse apenas: "Fecha a luz." Fechei a luz. Peguei a mala com uma mão. Com a outra, segurei o braço dela. E a barriga ia na frente de tudo, como sempre, me lembrando a todo momento que eu não estava fazendo aquilo só por mim. O ônibus levou 4 horas. Minha mãe dormiu a maior parte do caminho, a cabeça encostada na janela, a respiração pesada, mas regular. Eu fiquei acordada olhando a paisagem mudar. Cidade virando periferia, periferia virando estrada, estrada virando mato, mato virando um silêncio enorme que eu não sabia se ia me acolher ou me engolir. Descemos numa parada de terra batida. Não tinha ninguém esperando. Caminhamos uns 200 metros com as malas arrastando, minha mãe de um lado, minha barriga do outro, o sol de fim de tarde batendo de frente. Quando avistei as paredes que meu tio tinha chamado de casa, parei. Era pior do que eu imaginava. Telhado com 3 telhas faltando, porta que não fechava direito, um pedaço de madeira encostado no vão, janela sem vidro, só uma tela enferrujada que o vento empurrava. Mato crescido na entrada, capim na altura do joelho, como se a terra estivesse tentando engolir a casa de volta. Minha mãe olhou tudo sem dizer nada, então tossiu. Aquela tosse comprida que vinha do fundo do peito, que eu havia aprendido a medir em gravidade pela duração. Essa foi longa. Eu segurei o braço dela até passar. Depois entrei. Coloquei a mala no chão, olhei para as paredes manchadas de umidade, para o chão de cimento rachado, para a única lâmpada que balançava no teto quando o vento entrava. Coloquei a mão na barriga. Meu filho deu um chute, não sei se foi coincidência, mas naquele momento pareceu uma resposta. Uma resposta pequena e teimosa que dizia: "Ainda estou aqui, você também precisa estar." Respirei fundo e comecei a limpar. A primeira noite naquele sítio foi a mais longa da minha vida. Não porque aconteceu alguma coisa, pelo contrário, foi o silêncio. Um silêncio diferente de tudo que eu conhecia. Na cidade, o silêncio nunca é completo. Tem carro lá longe, tem vizinho com televisão, tem cachorro na rua, tem aquele ruído de fundo constante que a gente nem percebe até sumir. Ali, quando a noite fechou, era silêncio de verdade. O tipo que pesa. O tipo que faz a cabeça trabalhar mais do que deveria. Coloquei minha mãe no único colchão que tínhamos trazido. Ela dormiu rápido, com aquele sono de quem está sempre cansado. Fiquei olhando para ela um tempo. O peito subindo e descendo, a boca levemente aberta, as mãos juntas embaixo do rosto como criança. Minha mãe tinha envelhecido de um jeito que me pegava de surpresa toda vez que eu olhava direito. Não é que eu não soubesse que ela estava ficando velha. É que existe uma diferença entre saber e ver. Ver dói diferente. Sentei no chão de cimento com as costas na parede. A barriga não me deixava sentar de outro jeito há semanas. Qualquer posição era negociação, uma tentativa de encontrar conforto onde não havia. Coloquei a mão ali, naquele lugar que havia virado o centro do meu mundo, sem eu ter pedido, e fiquei ouvindo o silêncio. Pensei em Marcos. Pensei nele da forma que eu geralmente evitava. De verdade, sem defesa, sem a camada de ocupação que eu colocava durante o dia para não sentir. Pensei no jeito que ele dormia, com o braço dobrado por baixo do travesseiro.
Pensei no cheiro do pescoço dele de manhã. Pensei em como ele teria reagido a tudo aquilo. O sítio abandonado, as paredes manchadas, minha mãe tossindo no colchão velho. Ele teria feito alguma piada ruim para me fazer rir. Era o que ele sempre fazia, quando a situação ficava pesada demais. Não resolvia, mas aliviava. Não era pouca coisa. Eu ficaria com muito a piada ruim naquele momento. Em vez disso, fiquei com o silêncio. Não dormi. Fiquei acordada até o céu clarear pelo buraco na telha, um retângulo de escuro virando roxo, virando rosa. Quando os primeiros pássaros começaram, e eram muitos ali, uma barulheira que a cidade nunca tinha me preparado para ouvir. Levantei com cuidado para não acordar minha mãe e fui ver o que havia para ver. À luz do dia, o sítio era outra coisa. Não melhor, necessariamente, mas diferente. O mato, que à noite parecia uma ameaça, de manhã parecia apenas mato. Problema sim, mas problema com solução. A casa, que ontem parecia um casulo de abandono, agora mostrava ossos bons, paredes de tijolo, estrutura intacta, um poço nos fundos que, quando joguei um pedregulho, ecoou com água. Água tinha. Andei pelo terreno devagar, com os pés na terra úmida da madrugada, a barriga na frente, os olhos tentando inventariar o que existia. Tinha uma mangueira velha nos fundos. Enorme, torta, com aquelas raízes que levantam o chão em volta como se a árvore estivesse com pressa de crescer e não ligasse para o que estivesse no caminho. Tinha goiabeira. Tinha pé de abacate que precisava de poda, mas estava vivo. Tinha um galinheiro de madeira podre, que já não tinha galinhas, só o esqueleto da estrutura e algumas penas velhas presas nas frestas. Parei na frente do galinheiro. Olhei para aquela madeira cinza de tempo, para os arames enferrujados, para os poleiros que ainda estavam de pé por algum milagre de equilíbrio. Pensei numa coisa que não fazia sentido pensar ainda, porque eu não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha nada, mas pensei assim mesmo. A cabeça da gente não pede permissão para pensar. Voltei para dentro quando ouvi minha mãe tossir. Ela já estava sentada no colchão quando entrei, o cabelo despenteado, os olhos ainda pesados. Ela me olhou e eu a olhei, e por um momento nenhuma de nós disse nada. Não era constrangimento. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que já viveram muito juntas, que já passaram pela mesma dor de ângulos diferentes, que não precisam de palavras para comunicar o essencial. O essencial era: estamos aqui, ainda. Tem água no poço, eu disse. Tem comida? Ela perguntou. Não tinha. Vou buscar, respondi. A vila ficava a 2 quilômetros de terra batida. Fui a pé porque não tinha outra opção, com a bolsa no ombro e o sol começando a esquentar de um jeito que prometia castigo à tarde. Cada passo era uma negociação com o corpo. A barriga pesava, as costas doíam, os pés afundavam levemente na terra solta da estrada. Eu fui contando os passos por um tempo, depois parei de contar porque deprimia. A vila era pequena. Não era nem vila de verdade. Era um ajuntamento de casas ao redor de uma igreja, um mercadinho, um bar com 2 mesas de plástico na calçada, uma farmácia que também vendia ferragem. Tinha uma praça no meio com uma árvore que provavelmente tinha nome, mas eu não sabia qual. As pessoas me olharam, não de forma agressiva, mas me olharam. A mulher grávida, sozinha, que veio de ônibus com mala velha e sumiu no sítio do finado seu Benedito. Num lugar pequeno, novidade é novidade, e eu era novidade com barriga de 7 meses. Entrei no mercadinho com o dinheiro que tinha separado, pouco, mas suficiente para o básico se eu fosse cuidadosa. Arroz, feijão, fubá, sal, 1 litro de óleo. Calculei cada item antes de colocar na cestinha, somando na cabeça, tirando quando passava do que eu tinha, colocando de volta quando encontrava a versão mais barata. Foi aí que ela apareceu. Dona Conceição. Eu a vi antes de ela me ver.
Uma mulher de uns 60 e tantos anos, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira com eles, cabelo branco preso num coque baixo, avental florido por cima da roupa. Ela estava escolhendo tomate com a seriedade de quem escolhe coisa importante, apertando cada um, cheirando, separando. Havia nisso uma competência tranquila que me chamou a atenção. Então, ela me viu. Olhou para mim. Desceu o olhar para a barriga. Subiu de volta para o meu rosto. E nesse olhar havia uma leitura. Ela estava me lendo, rápida e precisa, a forma que pessoas que vivem muito leem outras pessoas. Leu o cansaço, leu a solidão, leu a barriga grande e a bolsa pequena e o jeito que eu somava preços antes de colocar coisa na cesta. Ela leu tudo e não fingiu que não tinha lido. Você é neta do Benedito? Perguntou sem preâmbulo. Sou, respondi, um pouco surpresa. Como a senhora sabe? Porque você tem os olhos dele, ela disse. E por que você chegou ontem naquele sítio que está abandonado há 5 anos e não tem mais ninguém por aqui que quisesse aquele lugar? Ela botou o tomate na sacola com decisão. Sozinha? Com minha mãe. Ela está doente. Não era pergunta. Pulmão, confirmei. Ela toma remédio. Dona Conceição assentiu, como se aquilo confirmasse algo que ela já calculava. Ficamos um momento em silêncio. Ela olhando para mim, com aquela avaliação direta que não era julgamento, era diagnóstico. Você sabe criar animal? Ela perguntou. Não. Sabe plantar? Não. O que você sabe fazer? Pensei. Era uma pergunta simples e estava me travando de um jeito que me envergonhou. Sei trabalhar, respondi por fim. Ela considerou isso. Serve, ela disse. Dona Conceição me convidou para sentar numa das mesas de plástico do bar ao lado. Pediu 2 copos de suco de caju sem me perguntar se eu queria. E passou a próxima meia hora me fazendo perguntas com a eficiência de quem tem lista mental e está marcando item por item. Quantas pessoas na casa, condição da água, condição do telhado, se tinha ferramentas, se tinha dinheiro para comprar ração, quanto tempo de gestação. Se o pré-natal estava em dia, esse me travou 1 segundo, porque estava mais mal, porque os últimos 2 meses tinham sido caóticos demais para a regularidade. E ela percebeu a minha hesitação antes que eu respondesse. Tem uma enfermeira aqui que atende na quinta, ela disse, já anotando mentalmente. Eu te levo, não pedi. Ela ofereceu. Havia nisso uma generosidade sem cerimônia que me desarmou mais do que qualquer coisa com discurso teria conseguido. A senhora não me conhece, eu disse. Conheci seu avô 30 anos. Ela pegou o copo de suco. Isso não é nada? Não soube responder. Galinha, ela disse, mudando de assunto com a naturalidade de quem conduz conversa. É o que você precisa começar. Não é difícil. Não precisa de muito espaço. Começa a dar retorno rápido. Ovo você come, ovo você vende. É simples. Eu não tenho dinheiro para comprar galinha. Eu sei, ela disse. Por isso eu vou te dar. Olhei para ela. 6, ela continuou. E 3 poedeiras que já estão em produção, 3 mais novas que vão começar em breve. E um caderno. Ela abriu a bolsa e tirou um caderno de capa preta, desses escolares, usado até a metade. O resto das páginas são suas. Você vai anotar tudo. Quanto cada galinha come, quando bota, quanto você vende, quanto sobra. Você entende? Entendo. Não é favor, ela disse, e havia firmeza nisso. Não aspereza. Seu avô me ajudou uma vez quando eu precisei. A vida é comprida, e vai e volta. Você vai ajudar alguém um dia também. Eu segurei o caderno com as 2 mãos. Era leve, era só papel e papelão. Mas naquele momento pesava como coisa importante, porque era a primeira vez em meses que alguém me entregava algo que não era condolência ou conselho não pedido ou pena mal disfarçada.
Era ferramenta. Era confiança de que eu ia saber usar. Engoli o nó na garganta antes que chegasse aos olhos. Obrigada, eu disse. Não agradece ainda, ela respondeu, e tinha um leve sorriso no canto da boca. Espera você limpar aquele galinheiro e aí agradece. Voltei para o sítio com as compras, o caderno debaixo do braço e um acordo. Na manhã seguinte, Dona Conceição traria as galinhas. Minha mãe estava na porta quando cheguei, encostada no batente, olhando o terreno com aquele olhar dela de inventário silencioso. Ela fez isso a vida inteira. Entrava num lugar e ficava olhando, processando, catalogando. Nunca soube se era precaução ou curiosidade. Talvez os dois. Tem árvore, ela disse quando me aproximei. Tem. Manga. Manga, goiaba, abacate. Ela assentiu devagar, como se aquilo fosse mais importante do que eu estava dando crédito. Seu avô, ela disse, tinha o melhor abacate da região. Eu comi uma vez, quando menina. Ela fez uma pausa. Nunca esqueci. Olhei para a árvore nos fundos, torta e descuidada, com frutos que ninguém havia colhido e que tinham amadurecido e caído sozinhos. Mãe, eu disse, vou limpar o galinheiro hoje à tarde. Ela me olhou. Eu te ajudo. A senhora não precisa. Teresa. O jeito que ela disse meu nome fechou o assunto. Eu te ajudo. E me ajudou. Devagar, parando para tossir a cada tanto. Mas me ajudou. Ficamos as duas ali enquanto o sol caía, eu arrancando a madeira podre, ela passando pano nas ripas que ainda prestavam, nenhuma das duas falando muito. O tipo de trabalho que não precisa de conversa, o tipo de companhia que não precisa de palavra. Quando escureceu, o galinheiro não estava pronto, mas estava melhor. Minha mãe foi dormir antes de eu terminar. Fiquei sozinha mais uma vez, com a lanterna do celular apontada para o arame que eu tentava recolocar no lugar. As mãos arranhadas, o joelho sujo de terra, a barriga que insistia em atrapalhar todo o movimento que eu tentava fazer abaixada. Num momento, parei. Sentei no chão de terra mesmo, com o arame na mão, e olhei para o céu. Não havia poluição luminosa ali. As estrelas eram mais do que eu lembrava que existiam. Uma quantidade absurda, indecente de estrelas, o tipo de céu que a cidade esconde e que a gente esquece que existe até ver de novo. Marcos teria chamado aquilo de coisa bonita. Ele fazia isso, apontava para coisas bonitas no meio do feio. Não sei de onde ele tinha tirado esse hábito, mas tinha. Uma planta crescendo no meio do asfalto, um pôr do sol espremido entre prédios, uma criança rindo alto no ônibus lotado. Ele notava, me mostrava, como se precisasse garantir que eu também via. Às vezes, eu me pergunto se ele sabia que um dia eu ia precisar desse hábito sem ele por perto para me lembrar. Olhei para as estrelas mais um tempo. Depois, peguei o arame e voltei a trabalhar. Na manhã seguinte, Dona Conceição chegou pontual como quem cumpre palavra, porque palavra é coisa séria. Veio com as 6 galinhas numa gaiola de madeira, na caçamba de um Gol branco amassado, que era dirigido por um neto silencioso de uns 15 anos, que desceu, ajudou a descarregar, voltou para o carro e não disse uma palavra sequer. As galinhas eram 3 pintadas e 3 brancas, todas com aquele ar de indiferença tranquila que galinhas têm, como se o mundo inteiro fosse assunto delas, mas nada fosse urgente. Abri a porta do galinheiro que havia passado a noite consertando. Elas entraram. Olhei para aquilo. 6 galinhas, num galinheiro remendado, num sítio que eu herdei sem querer, numa vida que havia desmoronado em 4 meses. E precisei apertar os dentes para não deixar o choro passar. Dona Conceição ficou ao meu lado. Água todo dia. Ela disse com a voz prática de quem está ensinando e não tem tempo para sentimentalismo. Milho de manhã, complemento à tarde, se você tiver. Você vai anotar no caderno quando cada uma botar. Ela apontou para a galinha pintada maior. Essa é a mais velha, ela já bota faz tempo. As brancas mais novas vão demorar mais uns 20 dias. Pausa.
Você vai ter fome nesses 20 dias? Era pergunta direta. Não havia como responder de outro jeito. Vou, admiti. Ela assentiu. Tem fruta no quintal, ela disse. Tem o feijão que você comprou. Uma pausa. Vai apertar, mas passa. Peguei o caderno, escrevi a data no topo da primeira página. Embaixo, escrevi 6 galinhas, 3 pintadas, 3 brancas. Começo. Dona Conceição leu por cima do meu ombro e aprovou com um som que não era palavra, mas era suficiente. Ela foi embora pouco depois, com o neto silencioso e o gol amassado, e levantou uma mão pela janela que podia ser tchau ou podia ser encorajamento. Nos 2 casos, era a mesma coisa. Fiquei sozinha de novo, mas dessa vez havia 6 galinhas no galinheiro, e havia um caderno com uma primeira página escrita. E havia, por menor que fosse, uma coisa que não havia na semana anterior: direção. Não certeza, não segurança, não garantia de nada, só direção. Um próximo passo, um passo depois daquele. A possibilidade de continuar. Às vezes é tudo o que a gente precisa para não afundar de vez. Entrei na casa. Minha mãe estava sentada à mesa com o copo de água e os remédios da manhã alinhados na ordem que ela sempre alinhava. Me olhou quando entrei. Chegaram? Ela perguntou. Chegaram, confirmei. Ela pegou o primeiro comprimido. De seu avô, ela disse com aquela voz devagar dela. Criava galinha a vida toda. Dizia que galinha é o animal mais honesto que existe. Ela tomou a água. Por que não faz de conta? Bota ou não bota? Come ou não come? Não tem conversa. Olhei para ela. A senhora acha que eu consigo? Ela me olhou de volta, com aqueles olhos cansados que já viram muita coisa, que já viram ela mesma no chão mais de uma vez, e ainda assim, aqui estavam. Você já está conseguindo, ela disse. Você só não percebeu ainda. Guardei aquilo. Não respondi, não precisava. Peguei o caderno e fui ver as galinhas. Os primeiros dias ensinaram uma coisa que ninguém me havia avisado sobre a pobreza de verdade. Não é barulhenta. Eu cresci ouvindo a pobreza descrita em termos dramáticos, a fome que grita, o desespero que explode, a crise que aparece de repente e derruba tudo. E tem disso, sim. Mas a pobreza do dia a dia, a pobreza que você vive por dentro quando está tentando sobreviver com o que sobrou, ela é silenciosa. Ela é acordar de manhã e fazer a mesma conta de sempre antes de abrir os olhos de verdade. Ela é olhar para a despensa e calcular quantos dias aquilo ainda dura. Ela é comer menos no almoço para que o jantar da sua mãe seja completo e fazer isso sem drama, sem comentário, porque virou rotina. A pobreza silenciosa é a mais cansativa porque não tem momento de clímax. Não tem hora em que você desmorona de vez e depois levanta renovada. É um cansaço de fundo constante, como um zumbido que você aprende a ignorar, mas que nunca para. Acordava todo dia antes do sol. Não era decisão. Era o corpo que havia encontrado seu ritmo novo sem me consultar. Às 5 da manhã, os olhos abriam sozinhos, a cabeça já trabalhando antes que eu estivesse pronta para ela trabalhar. Levantava com cuidado para não acordar minha mãe, calçava os chinelos de borracha que estavam virando a sola e ia ver as galinhas. Era a primeira coisa do dia, todo dia. Abria o galinheiro, verificava a água, espalhava o milho, ficava um tempo olhando para elas com aquela mistura de esperança e ansiedade de quem espera uma notícia que não chega. As galinhas me ignoravam com soberania. Bicavam o milho, se empurravam, sacudiam as penas, viviam a vida delas com uma despreocupação que eu achava simultaneamente irritante e invejável. Nenhum ovo. Primeiro dia, nenhum ovo. Segundo dia, nenhum ovo. Terceiro dia,
Fui até o galinheiro de manhã com a mesma esperança de sempre e saí com a mesma mão vazia de sempre, e dessa vez a frustração foi maior, porque o feijão estava acabando e o arroz estava na metade, e a conta que eu fazia na cabeça toda manhã estava ficando cada vez mais difícil de equilibrar. Naquele terceiro dia, sentei no toco de madeira em frente ao galinheiro e fiquei olhando para as galinhas por um tempo longo demais. Elas me olhavam de volta com aqueles olhos redondos e impenetráveis, bicando o chão, absolutamente alheias ao peso que representavam. "Que foi?" eu disse em voz alta, sozinha, para as galinhas. Elas não responderam. Claro. Levantei e fui fazer o que havia para fazer. Minha mãe piorou na primeira semana, não de repente. Ela nunca piorava de repente, era sempre aquele escorregamento gradual que tornava difícil identificar o momento exato em que tinha cruzado alguma linha. Mas na quinta-feira da primeira semana, eu estava fazendo café de manhã e ouvi uma tosse diferente. Parei na hora, com a colher no ar, e fui. Ela estava sentada na cama com a mão no peito e um lenço no rosto. O lenço tinha uma mancha. Não vou descrever o que senti, porque não tenho palavra certa para aquilo. É um tipo de medo que a gente não sabe que existe até enfrentá-lo. O medo de perder a última pessoa que ainda resta. O medo de ficar sozinha de uma forma que não tem mais nenhuma camada de proteção. Nenhum amortecedor entre você e o vazio. "Mãe, estou bem", ela disse com aquela firmeza automática de mãe que diz, "estou bem mesmo quando não está." Esse lenço não diz isso. Ela olhou para o lenço, dobrou, escondendo a mancha, num gesto que seria quase engraçado se não fosse tão triste. "É pouco", ela disse. "Pouco é demais." Fiquei olhando para ela, para os olhos que estavam mais fundos do que na semana anterior, para os ombros que haviam perdido aquela postura orgulhosa que ela carregava desde sempre, para as mãos que tremiam levemente, segurando o lenço dobrado. Minha mãe havia sido uma mulher enorme a vida inteira. Não de tamanho. Era miúda, sempre foi, mas enorme de presença, de voz, de certeza. A mulher que havia passado os vestidos, mesmo depois que meu pai foi embora. A mulher que havia trabalhado de costureira, de cozinheira, de faxineira, de tudo que fosse necessário, sem reclamar, sem pedir ajuda, sem mostrar o fundo do poço para ninguém. Olhando para ela naquele momento, vi pela primeira vez o fundo do poço. E o fundo estava mais perto do que eu queria admitir. "Tem médico aqui quinta-feira", eu disse, lembrando do que Dona Conceição havia mencionado. "Enfermeira, na verdade. Mas ela pode avaliar. Não precisa de..." "Mãe." Ela fechou a boca. Nós duas sabíamos que eu tinha razão. O problema com pessoas que passaram a vida sendo fortes é que ficam com vergonha de precisar. A força vira prisão sem que ninguém perceba. "Tudo bem", ela disse por fim. Quinta. Voltei para a cozinha. Terminei de fazer o café com as mãos que não paravam completamente de tremer. Servi 2 xícaras. Voltei. Tomamos o café juntas em silêncio. A noite era o pior horário. Durante o dia, havia trabalho. Sempre havia alguma coisa para fazer, algum conserto, alguma limpeza, algum ajuste no galinheiro, alguma fruta para colher, algum item da lista interminável de coisas que aquele lugar precisava para se tornar habitável de verdade. O trabalho era remédio, ocupava o corpo e sufocava o suficiente da cabeça para tornar o dia suportável. À noite, não havia trabalho. Havia o silêncio do sítio que eu havia aprendido a reconhecer em suas variações. O silêncio dos grilos, o silêncio do vento nas folhas da mangueira, o silêncio que vinha depois que minha mãe parava de se mexer no colchão e finalmente dormia. E havia eu, sentada no chão ou deitada no colchão fino que havia improvisado na sala, com a barriga que crescia e as costas que doíam e a cabeça que não desligava. Pensava em dinheiro. O que havia, o que não havia, o que ia acabar primeiro. Pensava na minha mãe e na mancha no lenço.
Pensava no bebê, menino ou menina, eu não sabia, não havia tido ultrassom desde o 5º mês, e tentava imaginar como seria aquela vida. Não conseguia. A imaginação parava no presente como um carro que encontra a parede. E pensava em Marcos. Pensava nele de noite de um jeito que não conseguia evitar. Não o Marcos dos bons momentos, não aquele que eu convocava quando queria conforto. Pensava no Marcos real, inteiro, com as falhas e as ausências e as brigas que a gente tinha e que agora pareciam tão pequenas que doíam de outra forma. Brigamos por dinheiro. Brigamos por ciúme idiota uma vez. Brigamos porque ele esquecia as coisas e eu ficava brava por isso. E agora eu daria qualquer coisa para ter uma lista das coisas que ele havia esquecido, só para ter. Numa dessas noites, com o peso de tudo isso no peito, deixei o choro passar. Não engoli, deixei. Virei de lado no colchão fino, dobrei os joelhos tanto quanto a barriga permitia e chorei daquele jeito fundo, daquele jeito que vem de uma parte do corpo que não tem nome anatômico, mas todo mundo que já perdeu alguém sabe onde fica. Chorei por Marcos. Chorei pela gravidez anterior que durou 4 meses e foi embora numa noite de outubro. Chorei pela minha mãe e pelo lenço com mancha. Chorei por mim, não de pena, mas de cansaço, que é diferente. Chorei até meu filho se mexer. Não foi chute dessa vez. Foi um movimento lento, ondulante, o tipo que parece uma reviravolta no sono. Como se ele sentisse o que eu sentia e quisesse apenas dizer: estou aqui. Ainda estou aqui. Coloquei a mão na barriga. Fiquei quieta. Eu sei, sussurrei. Eu sei que você está. Ficamos assim um tempo, eu e ele, no escuro do sítio, com o silêncio dos grilos lá fora. Depois, a respiração foi ficando mais pesada e eu adormeci sem perceber, que é a única forma que o corpo encontra de dizer que não aguenta mais por hoje. O 9º dia. Fui ao galinheiro de manhã como todo dia, calçada nos chinelos com a sola virando, o cabelo preso no elástico de sempre, os olhos ainda com sono. Abri a portinha de madeira, espalhei o milho, me agachei, com toda a dificuldade que agachar com 7 meses requer para verificar os bebedouros. E aí eu vi. Num dos ninhos que havia forrado com palha seca, lá no canto de dentro, havia um ovo. Pequeno, oval, de casca levemente rosada, da cor que ovos de galinha caipira têm quando são frescos. Estava ali, quieto no ninho como se sempre houvesse estado, como se não fosse nada especial, como se não representasse absolutamente nada além de um ovo. Fiquei olhando para ele sem me mover. Depois, peguei com as 2 mãos, devagar, como se fosse frágil de um jeito que ia além do frágil físico que todo ovo é. Estava morno. A galinha havia botado havia pouco, ele ainda guardava o calor dela. E eu não consigo explicar direito o que aconteceu naquele momento. Não tem explicação racional para o tamanho daquilo. Era um ovo. Custava centavos no mercado. Não resolvia nada de forma significativa. Não pagava remédio, não pagava conta, não trazia ninguém de volta. Mas era a prova de que alguma coisa naquele sítio havia respondido. Que eu havia chegado ali com as mãos vazias, havia consertado um galinheiro podre, havia recebido 6 galinhas de uma mulher que conhecia meu avô, havia acordado 9 dias seguidos antes do sol e dado água e dado milho e esperado. E algo havia respondido. Era pequeno, mas era real. Senti o choro chegando e dessa vez não engoli. Mas não foi choro de tristeza. Foi outro tipo de choro, aquele que vem quando a pressão alivia 1 centímetro depois de ter estado sufocada. Aquele que é quase alívio, quase gratidão, quase esperança. Tudo misturado num sentimento que não tem nome, mas que o corpo reconhece. Chorei ali mesmo, no galinheiro de cócoras, com o ovo nas mãos, as galinhas me olhando sem entender. Depois me levantei, limpei o rosto com o antebraço e fui mostrar para minha mãe. Ela estava na mesa, como de costume, com os remédios alinhados. Olhou quando entrei, olhou para o ovo nas minhas mãos
E por um momento, sua expressão ficou exatamente como a minha havia ficado. Aquela pausa, de quem entende o peso daquilo além do que parece. Não disse nada por um momento. Depois disse: "Faz mexido." Rir foi involuntário. Saiu antes que eu pudesse segurar. Um riso curto, surpreso, que doeu um pouco no peito de tão inesperado. "Mãe, é um ovo só. Mexido com sal e um pouquinho de água fica macio," ela disse, com a praticidade de quem passou a vida transformando pouco em suficiente. "É café." Fiz o mexido. Dividimos em 2 porções pequenas, com o arroz que havia sobrado da noite anterior. Comemos na mesa sem falar muito. O sol entrava pela janela sem vidro e fazia um retângulo de luz no chão de cimento, e as galinhas faziam barulho lá fora, e minha mãe mastigava devagar como quem saboreia com cuidado. "Bom," ela disse. Era um ovo mexido com arroz frio de manhã cedo, numa cozinha simples com janela sem vidro. Era o melhor café que tomei naquele ano. Peguei o caderno depois. Abri na primeira página, onde havia escrito a data e as 6 galinhas. Passei as páginas em branco que vinham depois. 9 dias de páginas em branco, 9 dias de espera anotada em silêncio. E cheguei ao dia atual. Escrevi a data. Escrevi: primeiro ovo, galinha pintada grande. A mais velha, como Dona Conceição disse, casca rosada. Estava morno. Fiz uma pausa. Depois acrescentei uma linha. Meu filho chutou quando eu chorei segurando ele. Acho que entendeu. Fechei o caderno. Olhei pela janela sem vidro para o galinheiro lá fora, para as galinhas que bicavam o chão com a indiferença tranquila de sempre. No dia seguinte, tinha 2 ovos. No dia depois, 3. E então eu entendi, não com a cabeça que já sabia, mas com aquela parte do corpo onde as coisas se tornam reais, que estava começando. Que aquilo que havia parecido impossível quando eu cheguei, com uma mala velha e uma mão segurando minha mãe e a outra na barriga, estava, aos poucos, da forma mais silenciosa e teimosa possível, começando. Não era chegada. Era só o começo do começo. Mas era. E às vezes, o começo do começo é a coisa mais difícil de alcançar, e quando você chega até ele, você segura. Segurei. Vender foi a parte que eu não havia previsto que seria difícil. Não a parte prática. Essa eu havia imaginado. Havia me preparado para ela da forma que se prepara para a coisa que você sabe que vai doer, mas não tem como evitar. Havia separado os ovos com cuidado, havia lavado, havia colocado numa cestinha de palha que encontrei no fundo da casa, havia calculado o preço, com base no que vi no mercadinho da vila. Essa parte eu fiz. A parte difícil era bater na porta. Parece pequeno. Parece coisa à toa. O tipo de dificuldade que as pessoas descartam com mas é só bater numa porta, Teresa. Que dificuldade tem nisso? Mas quem já precisou de verdade sabe que existe um momento antes de bater, um segundo exato em que a mão está levantada e ainda não tocou a madeira. E nesse segundo cabe uma quantidade enorme de coisa. Cabe o orgulho. Cabe o medo de ouvir não. Cabe a consciência de que você está pedindo que alguém te escolha, te prefira, confie em você. E que essa pessoa não tem nenhuma obrigação de fazer nada disso. Naquele segundo, antes de cada porta, eu respirava fundo e batia. Comecei pela vila numa manhã de terça-feira, com 12 ovos na cestinha e a barriga de 7 meses na frente, anunciando minha chegada antes de mim. Tinha escolhido terça, porque na segunda as pessoas ainda estavam entrando na semana. Ainda de mau humor com o fim de semana acabado, e eu precisava de qualquer vantagem que pudesse ter. A primeira casa foi a mais difícil porque era a primeira. Uma senhora de cabelo grisalho abriu a porta com a expressão de quem interrompeu alguma coisa. Me olhou, olhou para a barriga, olhou para a cestinha. Ovos, eu disse. Caipira, frescos de hoje. A senhora tem interesse? Ela ficou me examinando por um momento com aquele olhar de vila pequena que avalia tudo. De onde você veio? O que você carrega? O que você deve?
O que você esconde? Num lugar onde todo mundo se conhece, desconhecida é categoria suspeita. Você é quem está no sítio do Benedito? Ela perguntou. Sou. Neta dele. Aquilo mudou alguma coisa no rosto dela. Não muito, mas mudou. Quanto? Eu disse o preço. Ela considerou. Depois abriu a porta um pouco mais. Me deixa ver. Mostrei. Ela pegou um ovo, examinou a casca, cheirou, gesto antigo, de quem aprendeu a avaliar frescor dessa forma. Devolveu. Levo 6. Saí daquela porta com as primeiras moedas no bolso e um tremor nas mãos que eu disfarci antes de bater na próxima. Nem todas as portas abriram assim. Na terceira casa, um homem de meia idade olhou para minha barriga e disse sem cerimônia: você não devia estar em casa descansando. Sorri. O tipo de sorriso que é só músculo, que não vem de dentro. Tenho que trabalhar, senhor. Tem marido? Pausa. Não. Ele assentiu com aquele jeito de quem teve a suspeita confirmada. Como se a ausência de marido fosse diagnóstico. Como se explicasse alguma coisa que ele estava tentando entender sobre mim. Comprou os ovos assim mesmo, mas comprou com aquele ar de favor que é pior do que o não, porque o não pelo menos é honesto. Guardei as moedas. Fui para a próxima porta. Aprendi naquelas primeiras semanas que as pessoas têm formas variadas de fazer você se sentir pequena e que a maioria delas nem percebe que está fazendo isso. Não é maldade, é costume. É o costume de olhar para uma mulher grávida sozinha, vendendo ovo de porta em porta e concluir alguma coisa sobre ela antes que ela abra a boca. Concluir descuido, ou irresponsabilidade, ou aquele julgamento silencioso que diz como você chegou até aqui com um tom que não está perguntando, está acusando. Eu ouvia, sorria, vendia os ovos. Não porque não doía, mas eu havia aprendido, com minha mãe, com os anos, com tudo o que havia acontecido, que existe uma diferença entre o que as pessoas pensam de você e o que você é, e que misturar os dois é o caminho mais rápido para se perder. Eu sabia o que era. Era uma mulher tentando sobreviver. Isso não precisava da aprovação de ninguém para ser verdade. Dona Conceição me encontrou numa dessas manhãs de vendas, numa rua da vila, ela vindo do mercadinho e eu indo para o mercadinho. As duas parando no meio do caminho, com aquela naturalidade de quem já estabeleceu o tipo de relação que não precisa de protocolo. Ela olhou para a cestinha, contou os ovos que sobravam. Vendeu bem? Mais ou menos. Algumas pessoas compram. Outras olham como se eu estivesse pedindo esmola. Ela fez aquele som de nariz, que era a versão dela de concordância irritada. Sempre foi assim aqui, ela disse. Gente que confunde necessidade com fraqueza. Ela ajustou a sacola no braço. Você continua vindo. Vou continuar. Bom, ela começou a andar, parou, virou. Quinta tem enfermeira, sua mãe. Eu não esqueci. E você também vai. Ela me apontou com o dedo, não de forma agressiva, de forma que dizia, isso não é sugestão. Pré-natal não é frescura. Fui. A enfermeira se chamava Graça e trabalhava numa salinha nos fundos da farmácia que também vendia ferragem, com uma maca coberta de papel descartável e um aparelho de pressão velho que ela manuseava com a confiança de quem conhece cada capricho da máquina. Era jovem, mais jovem do que eu esperava, uns 28 anos talvez. Mas tinha mãos seguras e aquela voz calma de profissional que aprendeu que tranquilidade é parte do tratamento. Examinou minha mãe primeiro. Ficou um tempo ouvindo o pulmão com o estetoscópio. Pediu para ela respirar fundo, pediu para tossir, fez perguntas sobre os remédios, anotou tudo num bloco de papel com letra miúda e organizada. Minha mãe respondeu tudo com aquela precisão dela. Data que começou o remédio, dose, nome do médico que havia prescrito, nome do medicamento que havia usado antes. Minha mãe sempre soube os detalhes. Era a forma que ela tinha de manter controle sobre as coisas que tentavam fugir dela. Graça olhou para as anotações.
Depois olhou para minha mãe. O pulmão direito está com mais dificuldade do que devia, ela disse com honestidade direta que eu respeitei na hora. Não posso fazer diagnóstico aqui, a senhora precisa de exame. Mas os remédios que está tomando são adequados. Não para. E precisa de repouso. Repouso de verdade, não repouso de ficar sentada ajudando a filha. Minha mãe abriu a boca. Eu não disse que ia parar de ajudar, respondeu, como se Graça houvesse lido o pensamento, o que provavelmente era verdade. Eu sei que não disse. Eu estou dizendo que precisa. As duas se encararam por um momento com a energia de duas mulheres teimosas que se reconhecem. Minha mãe cedeu primeiro, só 1 milímetro, mas cedeu. Tudo bem, depois foi minha vez. Graça verificou a pressão, o peso, fez as perguntas de praxe, ficou séria quando eu disse que o último ultrassom havia sido no 5º mês, ficou mais séria ainda quando eu expliquei o que havia acontecido nos 2 meses seguintes. Não me julgou. Anotou. O bebê está ativo? Ela perguntou. Muito. Dor além do normal? Cansaço. Dor nas costas. Inchaço nos pés? Olhei para os meus pés dentro dos chinelos de borracha com a sola virando. Um pouco. Ela anotou mais coisas. Você precisa de ultrassom, ela disse. Não é opcional. Precisa saber posição, peso, tudo. Ela fez uma pausa. Tem transporte para a cidade? Ainda não. Eu vejo um jeito, ela disse, com a mesma naturalidade de Dona Conceição. Aquele jeito de pessoas que cresceram em lugar pequeno e aprenderam que resolver problema de outro é parte de viver junto. Semana que vem você consegue ir? Consigo. Eu marco. Saí da farmácia com uma lista de orientações escritas no papel, com a pressão anotada, com o coração um pouco mais leve por ter alguém que sabia o que estava olhando para mim e para minha mãe. Às vezes, cuidado profissional é também uma forma de ser vista. Eu havia ficado invisível por tempo demais. As vendas foram crescendo devagar, não de forma dramática, sem momento de virada, sem dia em que tudo mudou. Foi acúmulo. Foi a senhora da primeira casa, que começou a esperar minha passagem na terça e na sexta. Foi a vizinha dela que pediu para ela me avisar que também queria. Foi a cantina da escola que ficava na entrada da vila, onde a cozinheira, uma mulher gorda e alegre chamada Valdirene, que cozinhava com o rádio ligado e cantava junto sem vergonha, começou a comprar 1 dúzia por semana para o café das crianças. Valdirene foi importante de um jeito que ela provavelmente não sabia. Não pelo dinheiro, embora o dinheiro da dúzia semanal fosse real e necessário, mas porque Valdirene comprava sem o peso do julgamento. Ela abria a porta, olhava a cestinha, dizia, chegou minha Teresa, contava os ovos com aquela rapidez de cozinheira experiente, pagava, me oferecia café, contava alguma coisa que havia acontecido na vila desde a última vez que eu havia passado. Tratava aquilo como troca entre iguais, porque era. Eu havia subestimado o quanto precisava disso. De ser tratada como pessoa que trabalha, não como pessoa que pede. Com o dinheiro das primeiras semanas de venda, comprei mais milho. Com o milho, as galinhas produziram melhor. Com a produção melhor, vendi mais. Escrevi tudo no caderno, cada ovo, cada venda, cada gasto, cada saldo. A letra foi ficando mais firme à medida que os números foram ficando menos assustadores. Não confortáveis, mas menos assustadores. Havia uma certa dignidade nas colunas do caderno. Uma honestidade, como minha mãe havia dito sobre as galinhas. Bota ou não bota, os números não tinham opinião sobre mim, só registravam o que era. Foi numa dessas sextas-feiras de venda que eu o vi pela primeira vez. Estava saindo da casa de uma cliente na rua principal da vila, cestinha mais leve, bolso mais pesado que na ida, quando um carro parou na rua. Caminhonete grande, prata, daquelas que brilham de um jeito que anuncia dinheiro antes de a pessoa descer.
O homem que desceu tinha uns 55 anos, ombros largos, chapéu de couro na cabeça, aquela postura de quem está acostumado a que as coisas cedam quando ele aparece. Dono de terra de segunda ou terceira geração, você aprende a reconhecer pelo jeito que pisam, como se o chão já fosse deles antes de chegarem nele. Ele me viu, ou melhor, viu a barriga primeiro, depois viu o resto. Ficou olhando por um segundo com aquela expressão que eu já havia aprendido a reconhecer. Avaliação rápida, conclusão apressada, julgamento embrulhado em sorriso. Você é a menina do sítio do Benedito, ele disse. Não perguntou. Sou, respondi. Souza, ele disse, como se o nome fosse apresentação suficiente. E talvez fosse, ali. Tenho as terras aqui do lado. Conhecia seu avô. Muito prazer. Ele desceu o olhar para a cestinha, subiu para a barriga, voltou para o meu rosto. Você está se virando lá? Perguntou com aquele tom que tinha as duas coisas ao mesmo tempo, pergunta genuína e avaliação de vulnerabilidade. Estou. Aquele sítio está precisando de muito trabalho. Eu sei. Estou fazendo. Ele assentiu, lento. Se você precisar de ajuda, ele disse, colocando a mão no bolso, tirando um cartão. Pode me ligar. Tenho interesse na terra se um dia você quiser conversar. Peguei o cartão, porque recusar teria sido descortesia sem propósito. Era papel grosso, nome em relevo, número de telefone. O tipo de cartão que diz, eu tenho mais do que você e nós os dois sabemos. Obrigada, eu disse. Ele voltou para a caminhonete. Antes de entrar, virou. Pensa bem, disse. Mulher sozinha, grávida, mãe doente. Tem hora que a gente precisa ser realista sobre o que consegue carregar. A caminhonete foi embora. Fiquei parada na rua com o cartão na mão e aquela frase ecoando, ser realista sobre o que consegue carregar, que era a versão educada de você não consegue, você vai afundar, melhor desistir agora enquanto ainda tenho que vender. Guardei o cartão no bolso. Não fora para usar, fora para lembrar como soa a voz que tenta convencer a gente de que é mais fraca do que é. Naquela noite escrevi no caderno, não números, palavras na última página, as que Dona Conceição havia deixado em branco para mim. Hoje, um homem me disse para ser realista. Acho que ele não sabe o que é realidade. Realidade é isso aqui, 23 galinhas. Comprei mais 4 na semana passada. 3 dúzias de ovos essa semana, dinheiro para o remédio da minha mãe, dinheiro para o arroz e o feijão, dinheiro para o milho das galinhas. Realidade é meu filho que chuta quando fico quieta tempo demais, como se me lembrando. Realidade é minha mãe que tossiu menos essa semana do que na semana passada. Realidade é que eu ainda estou aqui. Fechei o caderno, apaguei a luz. E dormi melhor do que havia dormido em muito tempo. Tem uma diferença entre estar no limite e saber que está no limite. Quando você está no limite de verdade, não tem drama, não tem aquela consciência cinematográfica de este é o momento mais difícil da minha vida. Tem cansaço, tem o próximo passo e o passo depois. Tem a conta que não fecha e você recalcula, e não fecha de novo e você recalcula de novo. Tem a sensação de carregar peso que foi aumentando tão devagar que você não percebeu o tamanho dele até tentar se mover e não conseguir. Foi assim que a segunda crise chegou, não anunciada, não dramática. Chegou como chegam as coisas sérias. No meio de uma terça-feira comum, enquanto eu separava ovos na cozinha e minha mãe varria o corredor com aquela vassoura que ela insistia em usar, apesar de Graça ter dito repouso. Ouvi o baque. Não foi queda. Ela não caiu. Foi ela encostando na parede de repente, a vassoura escorregando da mão, o corpo buscando apoio antes que a cabeça pedisse. Cheguei antes que ela fosse ao chão. Segurei pelos braços, senti o peso dela, senti que estava mais leve do que deveria estar. Mãe, me olha. Ela me olhou. Os olhos estavam presentes, mas havia algo errado neles. Um véu,
uma lentidão que não era o cansaço de sempre. Tontei, ela disse com voz fina. Quanto tempo? Só agora. Mentira. Ela fechou a boca. Levei para a cama. Peguei o oxímetro que ela havia trazido de casa, aquele aparelhinho de dedo que mediamos toda manhã como ritual, e coloquei no dedo dela. Esperei os números aparecerem na tela. 92. Normal era acima de 95. 3 pontos abaixo do normal pode parecer pouco. Não é pouco. 3 pontos abaixo do normal, no pulmão de uma mulher de 71 anos, que já estava comprometida, é sinal de que alguma coisa estava piorando, e piorando de um jeito que eu não conseguia resolver com milho e caderno e teimosia. Liguei para Graça. Ela atendeu no segundo toque, ouviu o número, disse que ia passar em 1 hora. 1 hora. Sentei na beira da cama enquanto esperava. Minha mãe ficou quieta, com os olhos no teto, respirando com aquela atenção forçada de quem está tentando respirar direito, em vez de deixar o corpo respirar sozinho. Peguei a mão dela. Ela não disse nada. Eu não disse nada. Às vezes o silêncio entre mãe e filha carrega mais do que qualquer palavra conseguiria. Graça chegou com a mala e a expressão de quem já veio preparada para o que podia ser ruim. Examinou, anotou, fez perguntas em voz baixa que minha mãe respondeu em voz mais baixa ainda. Saiu do quarto, me chamou para a cozinha, fechou a porta. Ela precisa de hospital, Graça disse, sem rodeio. Não emergência, mas precisa de avaliação com pneumologista, precisa de exame de imagem. O que ela tem em casa não é suficiente para o que está acontecendo no pulmão dela. Quanto custa? A pergunta saiu antes que eu pensasse em como soava. Graça não piscou. Pelo SUS, o encaminhamento é gratuito, mas a cidade com especialista fica a 90 quilômetros. Transporte, alimentação, o dia fora. Ela fez uma pausa. E não é uma vez. É acompanhamento. Fiz a conta na cabeça. A conta não fechava. Não era questão de apertar mais. Já estava apertado. Era questão de não haver de onde tirar o que não existia. Tinha o dinheiro dos ovos da semana, que havia ido para o milho e para o remédio e para o arroz. Tinha o dinheiro da semana que vinha, que era incerto como toda semana. Não tinha reserva, não tinha margem. Tudo bem, eu disse. Graça me olhou. Teresa, vou resolver, eu disse. E a voz saiu firme porque precisava sair firme. Porque se eu deixasse rachar ali na cozinha com Graça me olhando, eu não sabia se conseguia colar de novo. Quando precisa ir? Quanto antes. Essa semana, se puder. Amanhã eu resolvo o transporte. Ela assentiu devagar, com aquele olhar de quem quer oferecer mais ajuda do que tem como dar. Anota o endereço, ela disse, e escreveu no papel. Pergunta pelo doutor Eliodoro. Fala que é encaminhamento meu. Ele vai atender. Peguei o papel. Depois que ela foi embora, fiquei sozinha na cozinha por um tempo que não soube medir. Olhei para os ovos separados na mesa. Olhei para o caderno aberto com os números da semana. Olhei para o cartão do fazendeiro Souza que havia deixado no canto da prateleira, embaixo de um peso de pedra. Aquela posição de coisa que você não jogou fora, mas não quer ver. Não peguei o cartão. Fui ver as galinhas. Tinha 31 nessa altura. Havia comprado mais ao longo das semanas, aos poucos, sempre que sobrava alguma coisa, sempre priorizando as poedeiras. O galinheiro havia crescido com elas, remendado e ampliado com madeira que eu comprava no depósito da vila, e que seu Matias, o dono, havia começado a me dar a prazo depois que percebeu que eu sempre pagava na data que dizia que ia pagar. Credibilidade se constrói assim, uma promessa cumprida de cada vez. Fiquei parada na frente do galinheiro, com as mãos na barriga que estava enorme agora, 8 meses. Cada movimento meu era negociação com o peso que havia me transformado completamente o centro de gravidade. O bebê estava quieto naquele momento.
Um daqueles silêncios que ainda me gelavam por dentro, apesar de Graça ter me explicado que quietude era normal, que bebês dormem. Eu sabia que dormem, mas o coração não sabia. Eu preciso que vocês produzam muito essa semana, eu disse para as galinhas. Elas me ignoraram com a elegância de sempre, mas produziram. Fiz o que precisava ser feito. Acordei mais cedo ainda no dia seguinte e fui à vila antes das 7 da manhã, com os ovos da colheita daquele dia, mais os que havia separado na véspera, e vendi porta a porta com uma urgência que não mostrei, mas que estava presente em cada passo. Fui até Valdirene, na cantina da escola, e perguntei se podia adiantar o pagamento da dúzia da semana seguinte. Ela disse sim, sem perguntar por quê, que era o jeito dela. Fui até o bar de seu Raimundo e perguntei se ele queria ovos para vender no balcão que eu fornecia com preço de atacado. Ele coçou a cabeça, olhou para a cestinha, disse que ia tentar uma semana. Vendeu tudo em 2 dias e me ligou pedindo mais. Fui até a mulher que fazia bolo para vender na feira de sábado e ofereci ovos frescos em quantidade com entrega na sexta. Ela topou. Cada visita era desconforto. Cada pedido era engolir o orgulho que insiste em atrapalhar mesmo quando a necessidade é maior que ele. Mas eu fazia porque tinha motivo concreto, com nome e endereço escrito no papel da Graça no bolso do meu avental. Ao final de 2 dias, tinha o suficiente. Não sobrava. Suficiente exato, sem margem, o tipo de conta que você some 2 vezes para ter certeza, porque não pode estar errada. Mas era suficiente. Levei minha mãe à cidade na quinta-feira. Fomos de carona com um senhor chamado Expedito, que fazia frete na região e que Dona Conceição havia mobilizado com uma ligação de 3 minutos que eu não ouvi, mas que claramente resolveu tudo, porque Expedito apareceu às 6 da manhã na porta do sítio sem fazer pergunta nenhuma. Só disse vamos e foi. Minha mãe sentou na frente com ele. Eu fui no banco de trás com a barriga e o silêncio e os 90 quilômetros de estrada passando pela janela. O doutor Eliodoro era um homem de cabelo branco e óculos de grau com lentes grossas que examinava as coisas devagar e falava mais devagar ainda, como se cada palavra custasse, e por isso merecia ser escolhida com cuidado. Olhou os exames antigos de minha mãe, fez novos pedidos, a examinou com atenção que me fez sentir pela primeira vez em muito tempo que havia alguém competente segurando aquela situação além de mim. Não era a cura, não era a resolução. Era diagnóstico mais preciso, era ajuste de medicação, era plano de acompanhamento, era direção. Na volta, minha mãe dormiu no banco da frente enquanto Expedito dirigia em silêncio, e eu ficava no banco de trás, olhando para a nuca dela, os cabelos brancos, a cabeça encostada no vidro, a respiração que eu ficava medindo mesmo de longe. Pensei em como ela havia me criado sozinha depois que meu pai foi embora. Pensei em tudo que ela havia carregado sem mostrar. Pensei em como eu havia passado anos achando que ela era invencível, não porque ela fosse, mas porque ela nunca havia me deixado ver quando não era. Agora eu via. E agora eu entendia, de um jeito que só entende quem chegou no mesmo lugar, o quanto custa manter aquela postura. O quanto custa ser a pessoa que não pode afundar porque os outros dependem que você flutue. Quando chegamos ao sítio, a ajudei a descer, a levei para a cama, tirei os sapatos dela. Ela já estava dormindo antes que eu apagasse a luz. Fui para a cozinha e fiquei sentada à mesa com o papel do médico na frente, lendo as orientações, traduzindo os termos que eu não conhecia para o que significavam na prática. Tratável. Era isso que significavam no fundo. Não fácil, não rápido, mas tratável. Apoiei a testa na mão e fechei os olhos por um momento. Meu filho chutou. Ainda aqui, dizia o chute. Eu sei, eu respondi. Sem voz, só pensamento. Souza voltou numa manhã de sábado. Não de surpresa. Ele havia mandado recado por alguém da vila.
Aquele jeito antigo de anunciar visita que as pessoas de certa geração ainda usam, como se aparecer sem aviso fosse descortesia, mas aparecer com aviso prévio de 24 horas fosse cortesia suficiente. Eu sabia que ia vir, sabia o que ia trazer. Ele veio com a caminhonete prata de sempre e dessa vez com um homem mais jovem que ficou encostado no carro enquanto Souza vinha até mim. Advogado ou contador, pelo jeito, aquele tipo que acompanha para dar peso à conversa. Eu estava no terreiro quando ele chegou, com o avental, com os cabelos presos, com a barriga que não deixava mais dúvida de que o bebê estava prestes a nascer. Não me levantei para recebê-lo. Fiquei onde estava, terminando de espanhar milho para as galinhas. Ele parou a 2 metros. Olhou o galinheiro novo, olhou as galinhas, olhou o quintal que havia mudado desde a última vez que ele havia passado. O mato baixo, a mangueira podada, o telhado com as telhas novas que havia comprado 3 semanas antes. Melhorou, ele disse. Está melhorando. Eu corrigi. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo, um gesto que parecia ensaiado. Teresa, ele disse com aquela voz de conversa séria. Eu vim porque me preocupo. Não é negócio, é preocupação genuína. Esperei. Você vai ter filho a qualquer momento. Sua mãe está doente, eu sei. A vila é pequena, todo mundo sabe. Ele fez uma pausa. Esse sítio precisa de investimento que você não tem como fazer agora. Eu posso comprar. Você fica com o dinheiro. Recomeça em outro lugar, com mais conforto, sem essa luta toda. Quanto? Perguntei. Ele deu um número. Era dinheiro. Não vou fingir que não era. Era o tipo de número que resolve problemas, que paga médico, que compra conforto. Eu senti o peso daquele número no ar como se fosse coisa física. Fiquei quieto um momento. Olhei para o galinheiro. Pensei no primeiro ovo, pequeno, rosado, morno nas mãos. Pensei nas páginas do caderno que estavam cheias agora, semanas de números que vinham crescendo, devagar, mas crescendo. Pensei na mangueira que havia dado fruto na semana anterior, aquele amarelo forte que minha mãe havia olhado com o mesmo olhar de quando me disse que o abacate do avô era o melhor da região. Pensei em Marcos, que havia me ensinado a notar as coisas bonitas no meio do feio. Essa terra era as duas coisas. Feia ainda, cheia de trabalho, cheia de dias difíceis pela frente. E bonita também, de um jeito que só aparece para quem fica tempo suficiente para ver. Não, eu disse. Souza ficou me olhando. Teresa, eu entendo o apego. Não é apego, eu disse. É trabalho. Tem diferença. Você está grávida de 9 meses. 8. E eu sei o que estou fazendo. Ele colocou o chapéu de volta. Olhou para o homem encostado na caminhonete. Olhou para mim. Vai ficar difícil, ele disse. E havia algo naquele tom que eu não gostei. Não era ameaça, mas era aviso do tipo que se parece com ameaça. Já está difícil, respondi. Eu continuo assim mesmo. Ele ficou mais um momento. Depois assentiu, devagar, com aquela expressão de quem registra a informação para usar depois. Quando mudar de ideia, ele disse, o número está no cartão. Está no lixo, respondi. Não era verdade. Estava na prateleira debaixo da pedra, mas havia algo necessário em dizer aquilo, em dizer em voz alta que eu havia decidido, que a decisão não estava aberta para renegociação. A caminhonete foi embora. Fiquei parada no terreiro com as galinhas ao redor, aquelas criaturas indiferentes e honestas, bicando o milho com a consistência de sempre. Minha mãe estava na janela. Não sei quanto tempo ela estava ali. Não a tinha visto. Mas estava, apoiada no batente, olhando para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Não era orgulho exatamente. Era reconhecimento. Era o olhar de quem vê alguém e pensa, eu conheço essa pessoa. Essa pessoa veio de mim. Não disse nada. Eu não disse nada.
Mas aquele olhar ficou comigo o resto do dia, ficou comigo naquela noite, quando me deitei no colchão com as mãos na barriga enorme e os pés que não cabiam mais nos chinelos de borracha e o telhado que não tinha mais buraco porque eu havia consertado. Ficou comigo quando adormeci. Ficou comigo quando acordei às 3 da manhã com uma dor diferente de tudo que havia sentido antes. Uma dor que não era problema. Era começo. A dor começou às 3 da manhã e eu soube na hora. Não porque fosse a primeira vez. A primeira gravidez havia me ensinado o suficiente sobre o corpo para reconhecer quando ele muda de velocidade, quando passa de preparação para movimento de verdade. Soube pelo jeito que aquela dor não perguntou licença. Veio e ficou, ondulante, profunda, daquele tipo que não tem posição confortável, que não tem como negociar. Fiquei quieta por um momento, deitada no colchão da sala, respirando. Contei o intervalo. Contei de novo. Levantei. Fui ao quarto da minha mãe e acendi a luz. Ela abriu os olhos com aquela velocidade de mãe que, mesmo no sono profundo, acorda inteira quando precisa. É hora, eu disse. Ela levantou antes que eu terminasse a frase. Graça havia me dado o número do celular dela no dia em que disse se acontecer qualquer coisa, você me liga. Eram 3 da manhã quando liguei. Ela atendeu no primeiro toque com uma voz que não estava dormindo, ou, se estava, acordou tão rápido que deu no mesmo. Quanto tempo de intervalo? 7 minutos. Estou indo. Não se mexe, não me mexi. Minha mãe ficou do meu lado na sala, sentada na cadeira de madeira que rangia do lado direito, aquela que eu havia trazido do quarto quando transformei a sala em dormitório. Ela não falou muito. Pegou minha mão durante a contração mais forte e ficou segurando sem dizer nada, que era exatamente o que eu precisava. Não havia dito a ela que estava com medo. Não precisei. Ela sabia. Da forma que minha mãe sempre soube as coisas que eu não dizia, não por leitura de mente, mas por 40 anos de me conhecer. Sabia que o medo não era da dor, era do depois, era de dar conta, era de olhar para aquele filho e sentir o peso de ser tudo que ele ia ter no mundo, pelo menos por enquanto, pelo menos até a vida mudar de ângulo. Vai dar certo, minha mãe disse, numa das contrações. Não era promessa, era afirmação. A diferença importava. Como a senhora sabe? Ela ficou quieta um momento. Porque eu fiz a mesma coisa, ela disse. Quando seu pai foi embora, você tinha 11 anos. Eu não tinha nada. Uma pausa. E deu certo. Olhei para ela. Para os cabelos brancos, para os ombros que ainda carregavam aquela postura de mulher que não mostra o fundo do poço, para os olhos que eram os mesmos olhos de sempre, só que com mais tempo dentro. Eu havia passado a vida inteira achando que ela era invencível. Agora eu entendia que não era invencibilidade, era escolha. Era a mesma escolha que eu havia feito toda manhã naquele sítio. Levantar, calçar o chinelo com a sola virando, ir ver as galinhas. Não porque era fácil, porque era o que havia para fazer. Somos feitas do mesmo material, eu e ela. Demorei tempo demais para perceber isso. Graça chegou em 20 minutos com a mala, e uma calma que era profissional, mas também era dela, daquele jeito que algumas pessoas têm de ser presença que organiza o ambiente só de entrar nele. Examinou, avaliou, disse que estava indo bem. Hospital? Eu perguntei, entre uma contração e outra. Depende de como progredir. Ela disse, mas está bem posicionado, você está bem. Se continuar assim, aqui mesmo. Naquela casa que havia chegado com o telhado furado e porta quebrada e cheiro de abandono. Naquela casa que havia me parecido impossível quando cheguei e que havia se tornado, sem que eu percebesse o momento exato, casa de verdade. As horas passaram com aquela lentidão específica do parto. Tempo que não se mede em relógio, que se mede em ondas, em respiração, em intervalos que ficam menores até que não há mais intervalo, só continuidade. Minha mãe ficou durante todo o tempo.
Graça ficou durante todo o tempo. O sol começou a clarear pela janela sem vidro. Sem vidro ainda. Havia tantas outras coisas para consertar que a janela havia ficado para depois. E com a claridade veio aquela luz específica de manhã cedo, que é diferente de todas as outras luzes do dia, mais limpa, mais nova. E então ele nasceu. Não vou descrever o parto em detalhes, porque alguns momentos pertencem a você e não precisam de audiência. O que vou dizer é o que ficou. Ficou o silêncio de um segundo, aquele segundo entre o mundo e o choro, aquele segundo em que tudo espera, e depois o choro. Forte, indignado, o tipo de choro que diz eu estou aqui e quero que todo mundo saiba. Graça colocou ele no meu peito. Eu olhei para ele, não tenho palavra para aquilo. Já tentei encontrar nas semanas e meses que vieram depois, e não encontro. É o tipo de coisa que fica fora da linguagem, que existe num lugar do corpo onde as palavras não chegam. É reconhecimento. Não de rosto, porque o rosto era novo, era completamente novo, mas de presença. Como se uma parte de mim, que havia estado ausente, voltasse de uma vez. Ele tinha os olhos fechados, e os punhos cerrados, e o cabelo escuro colado na cabeça. E era a coisa mais real que eu havia segurado em muito tempo. Oi, eu disse em voz baixa. Eu te conheço. Ele não respondeu, mas parou de chorar por um momento, como se ouvisse. Minha mãe estava chorando no canto da sala. Não tentava esconder. Ela, que havia passado a vida escondendo tudo, estava ali com as lágrimas descendo e não fazia nada para detê-las. Quando nossos olhos se encontraram, ela apenas assentiu, aquele gesto simples que carregava tudo que ela não ia conseguir dizer com voz. Eu entendi. Dei o nome de Bento, Benedito, como meu avô, mas Bento no dia a dia, aquele nome antigo que as pessoas estranham primeiro e depois acham que combina, que não poderia ser outro. Bento nasceu naquela casa, naquele sítio que ninguém queria, numa manhã de quinta-feira, com o sol entrando pela janela sem vidro e as galinhas fazendo barulho lá fora como se fosse dia comum. Não era dia comum, mas as galinhas não sabiam, e havia algo perfeito nisso. Os meses que vieram depois foram os mais difíceis e os mais cheios ao mesmo tempo. Difíceis porque recém-nascido não negocia. Ele não sabe que você dormiu mal, não sabe que tem conta para pagar, não sabe que você está no limite. Ele sabe que tem fome, que tem sono, que quer colo, e quer tudo isso com a urgência de quem acabou de chegar ao mundo e ainda não aprendeu que o mundo tem restrições. Fui aprendendo a dormir em pedaços, a trabalhar com ele amarrado no pano nas costas, a medir o tempo em mamadas e trocas e sonecas, cheios porque havia vida em todo lugar que eu olhava. Bento crescia. Minha mãe melhorava. Devagar, com os remédios ajustados pelo doutor Eliodoro, com as consultas que eu conseguia pagar com os ovos e com a venda que havia crescido, ela melhorava. Não curava. Não era cura, era convivência com limitação. Era aprender a respirar dentro do que o corpo permitia. Mas estava melhorando, e o sítio crescia junto com tudo isso. Comprei mais galinhas, limpei mais terra. Plantei uma horta pequena nos fundos, com a ajuda de uma vizinha chamada Doninha, que havia aparecido uma manhã com uma enxada e uma muda de coentro, e simplesmente começado a plantar sem me perguntar se eu queria, que era o tipo de generosidade que não dá para recusar porque não está pedindo permissão. Consertei a janela. Comprei o vidro numa loja na cidade quando fui com Bento à consulta do segundo mês. Ele no colo, o vidro embrulhado em jornal embaixo do braço, eu no ônibus de volta sentindo um tipo de satisfação completamente desproporcional ao tamanho da coisa. Mas é assim que funciona. As coisas pequenas têm peso diferente quando você as conquistou do zero. Numa tarde de sábado, 3 meses depois do nascimento de Bento, aconteceu uma coisa simples que ficou comigo de um jeito que coisas simples às vezes ficam. Estava sentada no terreiro com Bento no colo.
Ele acordado, olhando para o mundo com aquela seriedade de bebê que ainda está catalogando tudo. Aquele olhar que parece estar fazendo perguntas que não tem vocabulário para formular ainda. Minha mãe estava na cadeira ao lado, descansando como Graça havia mandado, mas com as mãos ocupadas, fazendo não sei o que com um pedaço de tecido, porque ela não conseguia ficar parada de verdade. As galinhas faziam o barulho de sempre. A mangueira tinha mais um cacho de manga amarelando. O sol estava descendo no jeito que fica bonito no final da tarde, aquela luz que pega de lado e faz tudo parecer mais quente do que é. Pensei em Marcos. Pensei nele do jeito que havia aprendido a pensar. Não com a dor aguda do começo, que corta, que não avisa. Com aquela saudade que foi ficando mais suave com o tempo, não porque diminuiu, mas porque eu havia aprendido a carregá-la de um jeito diferente. Não como peso, como companhia. Ele teria chamado aquela tarde de coisa bonita. Ele teria apontado para a luz na mangueira, para Bento olhando para o céu com os olhos arregalados, para minha mãe com o tecido nas mãos, para as galinhas que bicavam o chão com a indiferença honesta de sempre. Ele teria notado. E eu percebi que estava notando por mim, que havia aprendido, sem perceber quando, a fazer o que ele fazia, olhar para as coisas bonitas no meio do que ainda estava difícil, não ignorando o difícil, mas não deixando o difícil engolir tudo. Bento virou o rosto e me olhou. 2 meses e alguns dias de vida, e já havia algo naquele olhar que reconhecia. Não sabia o que era eu. Ainda não havia palavra para mim nele, mas havia reconhecimento de presença, de cheiro, de voz. Eu era o mundo dele, e o mundo dele estava bem. Peguei o caderno naquela noite. Havia começado um caderno novo quando o primeiro encheu, as páginas cheias de números, de datas, de galinhas e ovos e vendas e gastos. O segundo caderno tinha menos números e mais palavras, porque havia chegado um ponto em que eu precisava de mais do que colunas para registrar o que estava acontecendo. Abri na página onde havia parado. Escrevi: Bento tem 3 meses. Hoje ele me olhou e sorriu. Graça diz que pode ser gás, mas eu sei que não foi gás, foi sorriso. Eu estava lá e vi. Minha mãe está melhor essa semana. A horta está dando coentro e cebolinha. Vendi 42 dúzias esse mês, o maior número desde que comecei. Consertei a janela. Ainda tenho muita coisa para fazer. Ainda vai ser difícil. Mas hoje à tarde eu estava sentada no terreiro com meu filho no colo e a luz batendo na mangueira e pensei, eu fiz isso, não sozinha. Dona Conceição, Graça, Valdirene, Doninha, Expedito, minha mãe, não sozinha. Mas eu fiz. Fiz uma pausa. Depois acrescentei. Marcos teria gostado de Bento. Tenho certeza disso. Teria pegado ele no colo e ficado com aquele sorriso idiota que ele fazia com coisa que ele amava, sem se preocupar com a cara que estava fazendo. Teria chamado ele de parceiro. Teria esbarrado na porta com ele no colo porque era alto demais para caber nas portas direito. Eu conto essas histórias para Bento. Ele não entende ainda, mas vai entender. E o pai dele vai existir para ele dessa forma, em histórias, em gestos meus que vieram dele, na forma que eu aprendi com ele a notar as coisas bonitas. Não é o que eu queria, mas é o que tenho, e o que tenho é real. Fechei o caderno. Souza mandou recado uma última vez, 2 meses depois. Não veio pessoalmente, mandou um recado por um rapaz da vila dizendo que a oferta continuava de pé, que havia subido o valor, que era para eu pensar bem. Mandei recado de volta. Disse que não estava à venda, que nunca ia estar. Não ouvi mais dele. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre Vitória, porque as pessoas têm uma ideia errada sobre o que ela parece. Vitória não parece confete. Não parece porta que abre com luz do outro lado. Não tem trilha sonora, não tem momento de chegada em que tudo fica fácil de uma vez. Vitória parece uma manhã de terça-feira comum. Parece acordar às 5, calçar o chinelo, ir ver as galinhas. Parece Bento acordando junto e indo no pano nas costas enquanto eu espalho o milho.
Parece minha mãe na cozinha, fazendo café com aquela lentidão cuidadosa de quem aprendeu a economizar fôlego. Parece o caderno com os números que fecham, não com sobra, mas fecham. Parece a janela com vidro. Parece a mangueira com manga. Parece uma horta pequena que dá coentro. Parece o olhar da minha mãe aquele dia no terreiro. Aquele reconhecimento que dizia: eu conheço essa pessoa veio de mim. É isso. Não é mais do que isso, e não precisa ser mais do que isso. Hoje eu olho para esse sítio e vejo uma coisa que demorei tempo para aprender a ver. Não vejo o que era. As paredes manchadas, o telhado furado, o mato na altura do joelho, o galinheiro podre que cheirava a abandono. Não vejo só o que é agora. O quintal limpo, o galinheiro que cresceu, a horta, as galinhas que são muitas e produzem bem. Vejo o caminho entre os dois. Vejo cada manhã que acordei quando não queria. Cada ovo que esperei. Cada porta que bati com vergonha. Cada conta que não fechava e que eu recalculava até fechar. Cada noite que chorei no escuro para não acordar minha mãe. Cada vez que o choro passou e eu continuei assim mesmo. Esse caminho é meu. Ninguém me deu, ninguém pode tirar. Há uma coisa que Dona Conceição me disse no dia das galinhas que ficou comigo e que fica mais verdadeira com o tempo. Não é favor. Seu avô me ajudou uma vez quando eu precisei. A vida é comprida e vai e volta. Você vai ajudar alguém um dia também. Ela tinha razão. A vida é comprida e vai e volta. Eu sei disso agora de um jeito que só se sabe quando você atravessa o trecho em que não dá para ver o outro lado. Quando você caminha assim mesmo, quando você chega. Não porque sou forte, não porque sou especial, porque não tinha escolha. E porque, no fundo, quando a gente não tem escolha e decide continuar assim mesmo, descobre que continuar era a escolha o tempo todo. Bento está dormindo agora enquanto eu escrevo isso. Dorme de bruços, que é o jeito que Graça diz que não pode, mas que ele insiste, com o rosto de lado e os punhos cerrados do mesmo jeito que nasceu, como se o mundo fosse coisa que ele vai enfrentar, não fugir. Minha mãe está no quarto com a respiração regular, o oxímetro no dedo que ela mesma coloca toda noite agora, aquele ritual que virou hábito de quem aprendeu a se cuidar porque tem motivo para continuar. As galinhas estão no galinheiro, quietas no escuro, acumulando o ovo de amanhã com a honestidade de sempre. E eu estou aqui. Teresa, a viúva, a grávida que chegou com uma mala velha e uma mão segurando minha mãe e a outra na barriga. A mulher que reconstruiu tudo com o que sobrou. Ainda estou aqui, e amanhã, quando o céu clarear, vou levantar, calçar o chinelo e ir ver as galinhas. Como todo dia. Como sempre. Fim.